Fala pessoas, aqui é o Thiago Rodrigues, esse é mais um Patusca Nerd. E hoje nós vamos falar sobre os maiores slashers da história do cinema. Vamos passar pela história de Psicose, vamos passar pela história de A Hora do Pesadelo, A Sexta-feira 13 e de muitos outros slashers que nós conhecemos. E para isso eu chamei os maiores especialistas em slashers, tá? Os maiores. Só cara brabo. Só cara brabíssimo. A começar por ele, né? Falando em referências, a começar por ele, né? Não vou fazer essa referência, não. Não vou fazer essa referência porque, né, seria spoiler. Mas começar por ele, o homem mais feliz dessa terra. Pablo Felicíssimo. Felicidade pra todo mundo aí, né, família? Obrigado por você estar aqui com a gente. Sei que é um trabalho árduo, complexo e difícil, mas vocês estão aqui. Ainda mais com o Thiago. Mas vocês estão aqui, é isso que importa. Vamos falar de assunto bom, falar de slash, a pessoa que gosta de matar gente. Aquele tipo de negócio que a gente curte, né? A gente curte um pessoal que gosta de matar gente, essa que é a verdade. No cinema, porra. Pelo amor de Deus. No cinema. Tá? E ele que é o nosso Wolverine. Mentira, né? não. Se ele... Esse é o Diego. 200 anos, deve ser, certeza. 200 anos de idade, a barbichinha, se um dia esse cara tirar a barba, seria o mesmo pecado que o Bruno cometeu ao tirar o rabo de cavalo, tá? Então é ele, nosso querido e amado Diego Carvalho. Eu tô com instinto assassino hoje, então muito cuidado. Que isso? O próximo slasher da lista. Seria o primeiro, porque minha vontade de te matar diária só aumenta a cada dia. Meu Deus. A gente tinha que prezar o amor, gente. Pelo amor de Deus. Não, e minha filha tá aqui pra lá e pra cá, mexendo nas coisas aqui na frente, eu tô vendo que tá dando merda, e minha mulher tá tomando banho, eu não posso fazer nada. Aí tá subindo, sabe? Crianças! Aí já é um dia de fúria, não é um filme de slash. É o Michael Douglas. E ele, diretamente de Portugal, pra falar dos maiores slashers de terras lusitanas, Renan Roth. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para falar um assunto bacana aí que todos apreciam, né? E vamos deslanchar aí, falar bem, falar mal, falar dos filmes que aterrorizaram nossa infância, nossa adolescência. E é isso aí. Boa. E ele? Quem? Que ultimamente aparece só de vez em quando. Quem? E detalhe, antes de eu vir para o Brasil, deixa eu só fazer uma denúncia. Denúncia. Bruno editor, por favor, coloque denúncia na edição. Não, tem que botar o pam 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 pam. Enquanto estava em terras estadunidenses. Mentira. Estadunidenses para uns, norte-americanos para outros. Eu ouvia, isso está registrado nos episódios, tá? De que esse homem iria me chamar, Thiago, no dia que você chegar. No dia posterior ao seu retorno, chamarei você para vir visitar a minha casa. Para nós comermos uma pizza. Para nós comermos um churrasco. Vou trazer você aqui próximo à minha casa para te levar para comer feijoada. Um rodízio japonês. Já fazem 45 dias que estou em terras brasileiras e este homem Mentira. Não citou nem isso. Tirou o rabo de cavalo. Fez o botox. Acusações graves. E não me chamou para comer pizza na casa dele. Estou falando dele. Inclusive, digamos de passagem. Mas vamos lá. O maior fanfarrão do Patusca Nerd. Não. Bruno Hall. Cara, eu tô pronto. Quando ele terminar, eu vou fazer só um comentário. Olha, primeiro, boa noite. É boa noite mesmo, não é bom dia nem boa tarde, porque eu tô gravando de noite, então é boa noite. Nossa, que bruto ele, velho. Brincadeira. Meus lindos. Cara, se eu soubesse
que eu fazia tanta falta assim nos episódios, pelo relato aqui do desabafo do Thiago, eu teria deixado de trabalhar para focar aqui, né? Eu acho importante. É o mínimo, é o É o mínimo. mínimo que É o se espera mínimo. de você. Outra coisa importante é que o Thiago Rodrigues não falou um detalhe importante. Teve um episódio que eu participei e ele perdeu o episódio. Aí o que ele fez? Aí a gente regravou o episódio. Foi regravado. Só uma correção, não foi um, foram 2. Cala a boca, deixa o cara falar. Foram regravados e eu não pude participar. Então a minha distância aqui, na verdade, foi por culpa do Thiago. Né? Nossa. E terceiro, para finalizar, sobre as comidas, né? Pizza, hambúrguer, japonês, entre outros. Alguns ACPIPs, que eu também falei para ele, que ele não mencionou. Meu amigo, é o seguinte, você não sai da casa do Pablo. Ih, denúncia. A minha casa é perto da dele. Tá, tem Falou, Léo endereço, Dias. Tem tudo. Não vem porque não quer. Outra, no dia posterior que você voltou para o Brasil, eu estava de mudança. Então, como que eu ia te receber bem, meu amigo? Como que eu ia te receber bem? Não ia ter como, né? Dito isso, bom, nem posso falar que fui moleque, né? Foram situações da vida, enfim. Tá em reconstrução, né? Tá em reconstrução. Mas a gente vai resolver, meu amigo. Fica tranquilo, fica tranquilo. Inclusive, antes da gravação começar, você falou pro Pablo que ia na casa dele. Agora, assim que acabar daqui, você ia na casa dele. Ah, ciúme a essa hora é brincadeira. Ah, uma hora dessa, estamos pô, tá de sacanagem. Não. É isso, Peraí. é esse tipo de frase, de comentário que faz um slasher nascer. É Eu isso. também acho. É trauma. É uns trauma merda que faz o slasher nascer. Mas o Thiago não tem trauma. Se o Thiago ficasse puto, que, pô, em menos de 12 horas, eu fui pra casa do Bruno, dormi na casa do Bruno, saí com o Bruno, pô, tomei café da manhã com o Bruno, ok, mas não. Entendeu? Não, isso não revolta ele. O que revolta é a falta da comida do Bruno dele. Você mora em outro estado, hein? Detalhe. Denúncia. Peguei ônibus, Queria falar, não. meia-noite. Eu estava há 2 anos e meio longe. Me faltou comida. Meu Deus. Olha só, vou falar uma frase, ó. Todo mundo que tá ouvindo é importante a frase da vida. Eu acho que eu já falei em outro episódio, vou falar de novo. Existem 2 tipos de problemas na nossa Só vida. 2. Só 2. Os meus e que eu não me importo. Então, se você tava longe, o problema é teu, meu irmão, não é meu. Essa parte. Fui lá pra São Paulo, peguei o busão aqui na rodoviária, cheguei lá. Cara, atrasou pra me buscar? Atrasou, mas foi, com maior vontade. Não, mas peraí, ele tá. Agora eu vou fazer o advogado do diabo. Ele tava tomando banho, me mostrou o apartamento passando novo. perfume, fazendo tratamento no cabelo. Ele tava passando. Ele fez limpeza de pele. Cheiroso, de Ficou cheiroso. regata. Isso. Passou creme Aquela da do mamilo, que o mamilo sai assim do lado, Isso. essa? Passou creme da Victoria's Secrets. Que Não, e tem delícia. mais. Tudo O cara isso- tava sem carro. Ele alugou um carro só pra ir me buscar. Porra, meu irmão. Exatamente. Mas aí Quem é outro negócio. aluga um T-Cross Essa pra te cutis buscar? aqui é bem trabalhada, né? É, não é Nessa qualquer lataria coisa. estragada do Thiago, pô, americanizada. Deus me Entendeu, livre. né? Deus me livre. Jesus, virou caso- hein? Que episódio? Não, me chama. Mas não é sobre isso o episódio. Não é sobre isso. Produção. Olha a acusação, me chamar de americanizado me torna um slasher. Então, dito isso, vamos lá. É caso de família. Eu já agora? vou Que é começar. isso, velho? Eu já vou Peraí, começar. deixa eu só entrar um questionamento. tá bom. Já que Mas- o Pablo sugeriu esse tema, Hum, como é que vai ser o critério uhum. para definir quem é o mais canalha favorito? Porque todos são amados. Isso é fato. Nem todos, hein? Todos são amados. Não tem Nem como. todos. Não, nem Ah. todos. Eu acho que o critério vai ter que ser uma pseudo-democracia, né? A gente vai falar e vamos definir quem é Não, mas olha só. juntos aqui. Não é número de filme, não é número de mortes, é o conjunto da obra. É o conjunto da obra, com certeza. É o cara. Né? Porque tem, pô, uns caras aí que chegaram, fizeram 1, 2 filmes, pô. Mas mataram pra cacete, tiraram É. onda. E aí?
É por isso, porque se for contar por número de filmes, ninguém ganha do nosso Homem da Máscara. Exatamente. Das Mas máscaras, vamos lá. né? E sem máscara. Mas vamos lá, eu acho que Tiagão ia dizer sobre o que vamos falar hoje. E Exato. como eu dei a ideia, eu posso falar. Nós temos a missão aqui, hoje, de discorrer sobre qual é o melhor assassino de filmes slashers, baseado na opinião do nosso Patusca. Essa é só isso a missão. E por que é o Fred Krueger? É isso que a gente tem que definir hoje. Já temos um nome poderoso, mas olha só, antes de mais nada, eu quero aqui perguntar a todos vocês, principalmente, obviamente, ao Pablo, que é o maior a nossa maior fonte de filmes de terror que o Patusca tem. Obrigado, mãe. Não só o Patusca, como o grupo de membros do Thiago Romariz, que, né, é a maior fonte de filmes de terror, né? Ele indica filmes de terror lá. Então é o seguinte, quero perguntar primeiramente a ele, óbvio que os outros membros também vão responder, quero saber a opinião de cada um, mas o que torna um assassino slasher? O que é o assassino slasher? Muito bem. É o que toca a guitarra no Guns N' Roses. Pode ser. Esse é muito importante. Isso é. Mas vamos lá, o que é o assassino Define vidas, slasher? isso. Eu acho isso é uma boa definição, cara. O assassino slasher é o perseguidor. É aquele cara que ele mata porque ele quer matar. Ele não tem um propósito muito mirabolante na cabeça dele, mas ele tem uma característica neste tipo de assassinato. Ele é um perseguidor. Ele vai atrás e normalmente mata todo mundo que está na frente. Às vezes ele vai ter algum princípio por estar fazendo isso, digamos Ghostface, por exemplo. Aliás, que conforme o filme foi evoluindo, os princípios ficam cada vez mais esdrúxulos, mas ok. Às vezes ele só mata porque quer matar mesmo. Então, mas a grande característica do slasher para mim é aquela máquina imparável. Quem trouxe, né, esse contexto de slashers, né, foi Jason, né? Na verdade, a senhora Voorhees trouxe o contexto de slasher no primeiro Jason e a partir daí todo mundo foi copiando. Mas o slasher como a gente conhece hoje foi Jason que criou e todo mundo saiu copiando. A segunda cópia mais famosa do Jason é o Michael Myers, que também tem toda a característica do slasher, né? Caminha e sai matando quem tá na frente dele. Para mim, meu segundo slasher favorito. E a gente vai ter algumas evoluções, tipo, o Fred que mata pelo sonho, o Ghostface que tá matando, mas com contexto de filmes de terror, se você for considerar os primeiros Pânicos. E por aí vai. Mas, resolvendo rapidamente a pergunta, o slasher é o tanque de matar, é a máquina imparável. Ele toma 10 tiros e não morre. Ele caiu e levanta. Esse é o slasher. E aí eu vou fazer uma pergunta diretamente para o Diego, tá? Antes da gente entrar nessa disputa, nesse debate, já quero fazer uma pergunta pro Diego. Qual a importância do Wes Craven nisso tudo? Rapaz, difícil responder isso, de importância dele especificamente. Porque, quando ele fez A Hora do Pesadelo, cara, foi acho que o período que mais bombou, porque ele fez um vilão extremamente caricato, carismático, consegue ser carismático, de um jeito de terror que eu gosto, que é aquele sujo, sabe? Imagem suja, que parece que é um filtro de grãozinho o tempo todo, escuro, que eu acho que é o que falta nos filmes de terror hoje em dia, essa falta, não é falta de polimento, mas, sabe, uma imagem mais... Trecheira. É feia. A imagem não pode ser bonita, não pode ter a qualidade, 4K, esses negócios. Não, tem que ser nojento, sabe? Até na sua estrutura. Que recentemente a gente tá até falando, né, que é o Mal que Nos Habita, ele tem muito disso. Né, o filme argentino, ele pega essa essência de ambiente sujo, de uma nojeira, e talvez a forma como ele filmou, principalmente o primeiro Hora do Pesadelo,
para o mercado tenha sido um boom, porque anos 80 ali, né, início dos anos 80, porque você já tinha outros filmes, né? Você já teve o Exorcista, que não é slasher, mas é um filme de terror. Porra, concorreu ao Oscar, né? Então, assim, talvez o William Friedkin tenha um papel ainda maior do que o Wes Craven. Nessa brincadeira. Eu não lembro, eu acho que o próprio Michael Myers foi antes. Anos 70. Isso, Michael Myers foi antes. Eu ia dizer assim, quem é considerado como o pai do gênero é o Tobe Hooper, né? Por causa do Massacre da Serra Elétrica, né? Isso. Que também é 70 e... 76, se eu não me engano. 76. E aí, a gente tem que lembrar que o primeiro slasher... 74. Obrigado. O primeiro slasher que saiu matando todo mundo, que a gente pode considerar, se eu não me engano, foi a Sarah Voorhees lá, né? O estilo de filme no primeiro Jason. Mas ela ainda não era máquina imparável, né? O Jason não existia. Não tinha o sobrenatural envolvido. Exato. Que não é o que tinha chega essa questão. com o Jason. Isso. E chega com o segundo Jason. Que, se eu não me engano, ele leva um tempo ainda. Não, com o primeiro Jason. Não, com o primeiro Jason, com o segundo Sexta-feira 13. Isso. Porque o Sexta-feira 13 ele não aparece, né? Só no final ali, né? Mas no meio desse caminho a gente tem o Letterface, que é... A gente fala pouco do Letterface, para ser sincero, que é um slasher, mas é porque eu acho que pior que o Letterface é a família dele. Então, eu sinceramente, eu não é um assassino que eu falo, uau! Eu acho que ele tem ali os seus... Ele é uma máquina imparável, ele tem um requinte de crueldade. Mas eu teria muito mais medo da família dele do que dele. Mas assim, eu vou dizer que o Wes Craven, ele trouxe talvez uma inovação para o gênero. Por quê? Porque você pode correr você pode fugir, né? Tu é o Jason, tu vai correr, tu vai fazer não sei o que, Mas como é que você faz para não dormir? Então eu acho que ele pegou e extrapolou um pouco no conceito, mas que não teria funcionado se não fosse o Robert Englund como Fred Krueger. Eu acho que essa é uma outra discussão quando a gente começar a falar ali dos perfis. Mas não teria funcionado se não fosse o Robert Englund, tá? Eu lembro de outros filmes meio slashers do Wes Craven, acho que aquele The Hill Have Eyes, né? Aquele outro também do... Olhos Famintos, né? Olhos Famintos. Tem também aquele sei lá, dos Fanáticos. Companhia de Fanáticos. Mas no que a gente tá falando de um único assassino, o primeiro... Ele tem dois, né? O primeiro foi o Fred Krueger, depois o Ghostface. Tá? Eu acho que ele é importante, mas talvez no conjunto da obra eu botaria talvez até mais o Tobe Hooper do que não, é legal assim a pergunta, porque eu não sei se ele tá acima do personagem que ele criou. Não sei se ele tá acima do, né? Eu não senti ele como um mártir do gênero. Muita gente... Cara, só quem é realmente fanático vai lembrar dele. Quem não vai lembrar só dos personagens. É que o Wes Craven, ele criou dois personagens icônicos, dois slashers icônicos, cada um em sua época temporal, né? E sendo o do Pânico, o Ghostface, como um personagem... como um slasher dentro de um filme que satiriza os outros próprios slashers, né? E até a própria Hora do Pesadelo, que é da criação do próprio Wes Craven, né? Mas, assim, antes da gente entrar, só uma observação, a gente tem que separar o slasher, o assassino slasher, do serial killer. Exato. Tá? São contextos diferentes. São contextos bem diferentes. O slasher é exatamente aquilo que o Pablo definiu, que é o assassino que sai matando independente de quem seja. O serial killer, ele tem um método, ele tem um tipo de vítima específico. Então, por exemplo, filmes como Psicose, Zodíaco, Seven, ele sai dessa equação.
Perfeito. Tá? E são filmes que saem dessa equação, ou outras séries e tudo mais. Por quê? Porque são filmes baseados em serial killers. Eles têm um método, têm um tipo, por exemplo, Psicose. Ele só mata mulheres jovens, loiras, ou, se for basear na série, no caso, mulheres pretas, né? Então, assim... Agora, a Psicose, o original do Alfred Hitchcock, são mulheres jovens, ali entre seus 20 e poucos anos e tudo mais. Então, ali, isso é um serial killer. O slasher, não. O slasher é basicamente o cara que sai matando e dane-se, entendeu? Eu tô com uma dúvida aqui sobre um personagem se vai entrar nessa brincadeira, porque é complexo. Preferido até do Bruno, que é o nosso xenomorfo. Então, cara, eu diria pra você que faz sentido. Mas em alguns filmes. Eu acho assim, no primeiro Alien. É seguidor. Mas ele já não se encaixa em monstro? Sim, mas aí, cara, a maioria vai entrar. Fred Krueger, ele morreu, o cara morreu e virou uma entidade demoníaca. Mas ele era humano. Mas ele era humano. Então, mas ele era humano. O Alien tem DNA humano. Se for assim, o Predador também entraria. Então, eu digo pra você assim, eu vou dizer o leque assim, aumenta. O Predador, pra mim, não Mas é uma boa discussão isso, tá? Mas é uma boa discussão. Vamos lá, deixa eu pontuar. Xenomorfo, pra mim, ele é um slasher no primeiro filme. É ele sozinho, apesar dele não ter uma característica de um slasher, que é o quê? Eu vou caminhando, irmão, quer aparecer na minha frente e eu arrebento, né? Ele não é assim. Mas você poderia dizer que ele é um assassino slasher. O Predador, talvez ele seja isso no primeiro e também um pouco no segundo filme. Só que eu acho que o Predador já tem um objetivo mais claro. Ele é um caçador. Ele tá fazendo ali porque para ele aquilo é caça. Ele não tá fazendo porque ele tá matando. O Alien não come as pessoas. Quando ele pega e deposita os ovos, ele tem um objetivo. Mas a partir dali, por que ele tá matando? Não faz sentido. Ele mata porque ele quer matar. Essa sempre foi uma pergunta minha, inclusive. Tá matando, ele acha que é uma ameaça, talvez, não sei. É porque o Predador, ele já tem consciência. Exato. Ele é um ser vivo com consciência. Ele é um humanoide, né? Com consciência. O Alien não. O Alien é o matador, ele seria como se fosse um inseto grande que mata, por matar, entendeu? Seja por território, sei lá. Ele mata por matar, não tem justificativa, não tem consciência, não tem nada. Talvez seja até a própria... Né? Irracional. Talvez seja a própria sobrevivência. Ele, na verdade, isso que o Pablo falou faz muito sentido, porque assim, se for pensar bem, ele mata apenas por reproduzir, por exemplo. Ele usa o corpo humano, o corpo de um ser vivo, como uma espécie de... reprodutor. Como um reprodutor, como é que se fala mesmo? É como se fosse onde um parasita que entra, um hospedeiro. É um parasita, como um hospedeiro. Melhor. Ele, usa o seu ovo ali como um parasita dentro de um hospedeiro. E é isso, obviamente que o hospedeiro vai perder a vida quando nasce, isso a gente vê em todos os filmes do Alien. E então ele junta o DNA e tudo mais. Então eu acho que ele não se encaixaria em slasher, ele é só um monstro, né? Talvez ele se encaixe no monstro. Tanto que, se a gente for pegar todas as histórias de Alien versus Predador, o Predador caça o Alien. Né? Ele caça o Alien. Então eu acho que, se fosse incluir monstros literalmente dito, como um slasher, eu acho que o Predador, por exemplo, ele se encaixa muito mais nisso tudo. Por mais que ele faça isso apenas por caça, né? Pela caça. Né? Diferente, por exemplo, de um slasher comum, que é humano, né? Entre aspas, como o próprio Leatherface, o Freddy Krueger, Ghostface. Eles são humanos e que mata por matar. É isso. Eu iria por aí. Talvez seria uma outra discussão, mas eu acho que o monstrengo não deveria entrar na nossa categoria, apesar de parecer, tá? Apesar de parecer. Eu acho que vale a gente setar, talvez, aqui uma expectativa de quais são os caras que a gente vai trazer para discutir. Talvez seja um bom caminho. Bora. E aí eu tenho uma proposta e vocês
vão trabalhando em cima disso e a gente entende que aí a gente consegue apontar o barco para algum lugar. Primeiro, eu acho que, óbvio, Jason, né? Jason. Não, acho que a gente já citou até agora, né? Jason, Michael Myers, beleza? O Fred Krueger, o Ghostface, o Chuck. Chuck. Chuck é serial killer. Então, não sei. Ele acabou se tornando. O Chuck, ele era um serial killer, Ele mas só ele mudou acabou. o corpo de um boneco pra ele poder... Pois é. Mas Tá eu Tá acho. bom, vou aceitar. Vamos aceitar essa. É Beleza. verdade, é verdade. É Cara, verdade. mas ele é considerado um slasher. Se você for parar pra pensar, ele é. Mas o contexto, se a gente setou a expectativa ali, vamos manter. Boa. E aí o próximo seria o Letterface. Uhum. A gente tem que abrir menções honrosas pro camarada lá do Gancho, eu sei que vocês fizeram no verão passado. Mas, puta, eu acho que ele nem entra na discussão aqui, porque, cara, o cara teve 2 filmes. Cara, Eu tenho aqui Mas eu acho que ele entra, tá? Não, a gente pode É, botar, eu mas acho que mais é. Porque relevante. o filme ele é fraco, mas assim, o personagem ele é marcante. Não fale mal de eu sei que vocês fizeram no verão passado, perto de mim. Não, o primeiro é muito bom. É que os seguintes Obrigado. foram uma bosta. Tá, o De primeiro nada. é bom. Vamos lá. Candyman. Pra mim, Pra mim Slash. entra Slash. também. Tem que Entra entrar também. Candyman entra também. Pô, assim, O Palhaço Tem Arte Fire. também. Não, Palácio Arte entra. Palhaço Ah, Arte do entra. Terrifier, é o que eu tô falando. entra. Também E é. tem que colocar o Johnny, né? Johnny B. Good? Johnny Mnemonic? Johnny Bravo? Que Johnny Johnny? Bravo? O Johnny do In a Violent Nature, por favor. Então, ele é um slash. Também Coloca acho. aí, Sim. casca grossa. O cara, pô, virei fã Vou do cara. dizer pra vocês, em questão de morte, ele é um slash. É Mortal doído, Kombat. É Mortal Kombat. Eu acho que o filme ainda não atingiu o status pra isso. Ah, pra mim atingiu. Mas eu acho que é que o personagem ele Porque não ele tem não nome. chegou no mainstream ainda. Eu concordo. Entendeu? Vamos botar a galera que todo mundo vai saber quem a gente tá falando. Exato. Não é que pô, o cara não sirva. Não, entendi. Uma menção honrosa. Eu acho que Né, vale uma pra, menção honrosa. Tem que ser um que todo mundo que tá ouvindo vai saber quem é. É, Tá. porque eu acho que esse filme ele vai demorar pra chegar no mainstream, tá? Uhum. Ele vai demorar. Ele vai ser, olha, daqui uns 10 anos esse filme pode ser considerado um cult. Mas agora esse filme ele tá sendo extremamente massacrado. Porque ele não tá nem em serviço, né? Não. Não tá nem um serviço, fora que ele tá sendo extremamente massacrado e assim, poucas pessoas elogiam. Então eu acho que esse filme ele vai acabar se tornando só um cult, entendeu? Daqui uns 5, 10 anos. Tô tentando lembrar se tem mais algum, cara. Com certeza tem, a gente tá esquecendo. Cara, mas eu acho que vale a gente partir deste princípio que a gente Missão tem agora. Anata, né? Tá bom, sim. A gente vai. Nesse caso, a gente tá considerando então. A Megan, de Oh, repente. Não, mas aí a Megan é tipo um Chuck. a né? Pearl. Eu acho que a Pearl também. A Pearl também Não, entra. mas a Pearl. Não, eu não acho que Eu ela é acho que a slasher, Pearl não. entra. Eu acho que Abriu ela é demais, slash. hein? Não, A gente não. Não, a fechar Pearl também no- acho que entra serial killer. Se a gente fechar ali no contexto que a gente tá falando. Vamos fechar isso aqui. Seis, que a gente fecha. falou? Seis. Sete. Tá bom, tá bom. Ó, Vai vamos ser um papo legal. Jason, Jason, Michael Myers, Michael Myers, Fred, Fred Krueger. Ghostface, Leatherface, Candyman e Palhaço Arte. Isso aí. Certo. Boa, fechou. Boa. Aí em cima. E aí, qual é a grande. Eu acho que a gente tem que fazer? Para ser um negócio até mais dinâmico, tarará, dessa lista, obviamente. Seria a gente pega o favorito e fala dele. O favorito de cada um, e a gente entra numa decisão em cima desses. Eu, como Excelente. comecei, beleza? Eu vou dizer o meu favorito, Fred Krueger. E vou explicar por quê. Primeiro, para mim, ele tem uma coisa que eu coloco ele em vantagem porque ele tem um poder sobrenatural. Tudo bem, tudo legal, isso coloca ele em vantagem. Mas eu acho que ele tem uma característica muito boa, que ele é um perseguidor imparável, não importa o que aconteça, porque uma vez você está no mundo dele, você não tem o que fazer mais. Ele é muito criativo e muito carismático. Eu adoro isso, eu acho isso muito diferente dos outros. Então, por que eu acho que o Fred Krueger é um dos melhores, se não é o melhor?
Porque quando você vê um filme do Fred Krueger, você fica na ânsia de esperar ele aparecer. Porque ele carrega o filme. Os filmes do Fred Krueger são sobre o Fred. Os outros filmes são sobre as vítimas do assassino. Então, a minha concepção do Fred ser o cara mais top é porque o filme sempre gira em torno dele, especificamente, e não das suas vítimas. Eles até fazem uma traminha ali pra você, mas o filme é do Fred. Então, é o cara criativo do jeito de matar, porra, faz atrocidade, ele é sádico, sanguinário, e ele carrega os filmes que ele tá. Então, pra mim, é ele. É engraçado você falar isso, porque apesar de todos terem um elemento em comum, fora os assassinatos sem escrúpulos de cada um, o Fred é o único deles que brinca com suas vítimas. Uhum. É o meu mundo, eu faço o que eu quiser com você aqui, e eu me alimento do seu medo. Então eu sei que você tem medo de tal coisa, eu vou usar isso contra você. Vou usar suas fraquezas contra você. Pô, aquele que ele mata... Acho que é o 2, não sei se é o do 2 ou do 3 que é no hospício. 3. É no 3. Que, pô, é a pessoa que era da gula, que ele bota, tuba comida, até a pessoa morrer, engasgado. Isso e ele faz de um jeito, cara. Nossa. Eu acho que a morte do 3... O 3 é o que eu mais gosto, tá? O que mais me pega é a do cara que é surdo. Não é 3, desculpa. Esse é a morte de Fred, é o 6. Mas é a morte do Fred que eu mais gosto, porque mostra claramente como ele é. O cara é surdo. E aí, ele sonha, e no momento que ele sonha, é como se ele não fosse surdo mais. Aí o Fred vem fantasiado da mãe do cara, pega um cotonete desse tamanho, enfia no ouvido dele e sai os 2 tímpanos do outro lado. Não. Lembrei. E aí ele cria um aparelho de surdez que fica desse tamanho, pulsando na orelha, que o cara fica hiper sensível a som. E aí o que ele faz? Ele pega um quadro, e isso eu acho maneiro, né? Quem não vai lá e dá a facada? Ele pega o quadro, aí ele vai abrindo e rindo junto com o cara, e ele bota a mão e tira. Bota a mão e tira. Daqui a pouco ele fica rabiscando, a cabeça do cara explode. Eu lembrei disso aí. É a cara do que é o Fred Krueger. Entendeu? É a cara. Pra mim, é a morte de destaque. Inclusive, seria legal se vocês pensarem aí no cara, quando a morte de destaque. Ele vira uma minhoca, meu irmão, pra tentar engolir a mulher. É muito boa também. Porra, cara. Não tem Cara, como. mas eu acho que a uma morte... das mortes mais bizarras, talvez seja essa que o Thiago vai falar, é do nosso Jack Sparrow. Sim. Pra quem não sabe, o primeiro filme. Eu ia citar ele mesmo. Ele mesmo ia falar. Meu irmão, ele engole o cara pela cama, por dentro da cama. Afunda o Johnny Depp dentro da cama e de repente, meu irmão, caraca, explode sangue, sobe sangue na parede. O primeiro, acho que as mortes do primeiro são as mais legais. A morte da Tina é maneira. A morte do namorado da Tina é bizarro. Porra do... Como é que é? Eu não lembro o personagem dele. Como é que era o nome? Glenn. Glenn? Cara, é bizarro. Porra, o final, o negócio com a mãe da Nancy. Puta, eu ia falar assim. É muito bizarro, cara. É muito bom. Pô, um negócio desse tamanho, que uma janelinha, ele consegue atravessar a mulher por dentro da janela. Não parem o filme nessa parte. Não parem. O filme é maravilhoso. Eu vejo o filme, eu fico maravilhado com a cena da escada que ele pega fogo, que mostra claramente que é um dublê com a roupa de enchimento, que ele sai correndo pela escada. Pô, aquilo é a engenhosidade, né? É impressionante. Tipo, essa cena do Glenn... É feito prático, né? A maioria das coisas. Essa cena do Glenn, o quarto foi feito num suporte e eles giraram o quarto de cabeça para baixo. E aí tinha um cara embaixo da cama soltando aquele bagulho ali para cair aquilo. Na verdade, aparece daquele jeito, mas o quarto tá filmado de cabeça para baixo. Eu acho essas engenhosidades muito legais. Eu sei disso porque eu vi o documentário Never Sleep Again, que é um documentário que conta a história das gravações e da história por trás do Fred Krueger. Eu, sinceramente, acho o Fred Krueger o cara, assim, o diferencial. Porque todo mundo foi na linha do Jason. Se a gente for falar Letterface, falar Michael, apesar de eu adorar o Michael Myers, porque eu acho que ele tem uma peculiaridade. Ele olha para a vítima como se ele estivesse contemplando um troféu. Eu acho aquilo bizarro.
mas todos eles são muito parecidos. O diferentão seria o Fred, por isso que eu voto nele. Seria meu voto também, isso aí não tem como. A gente que é do mesmo período, né? Na mesma época, a diferença... Se o Arthur tivesse aqui, ele ia votar no Ghostface. E assim, o que você falou é legal, de que o filme é sobre ele, porque os outros, a única coisa que a gente pensa é, pô, como é que vai derrotar esse cara? Do Fred, não, você quer ver como é que vão ser as mortes que ele vai fazer antes dele perder. Exatamente. Você já sabe, desde o primeiro filme, como você combate ele. E depois eles até mudam, né, essa forma de derrotá-lo, que antes era tipo, eu não tenho medo de você, você não existe, você é apenas um sonho, isso é coisa da minha cabeça e tal, porque ele se alimentava de medo e tal, já até falei antes, então isso fazia ele ficar poderoso. A Nancy descobriu uma forma de derrubá-lo, né, pegando no passado e tal. E eu não vejo realmente outro que tem esse apelo de... Cara, é sobre mim. Eu tô aqui pra entreter vocês com minhas mortes. É isso aí. Temos 2 Fred Kruegers, então. 3? Ih, já era. Não, eu acho que se a gente fizer dessa forma... Calma, vamos lá. Fred Krueger... Calma. O Fred Vamos falar de outro. Vamos falar sobre cada um. E o Fred Krueger, cara, é o concurso, não tem jeito. Vamos pegar um segundo da lista. É o diferenciado, É que aí a gente... E por que é o Jason? Vai. O personagem ele é muito marcante. Mas assim, eu sei que a gente tá falando sobre os personagens especificamente, mas eu acho que isso se deve muito a quem tava à frente desses projetos. Primeiro, Michael Myers, John Carpenter. A direção genial do John Carpenter ao tratar o Michael Myers como uma espécie de uma entidade humana ali, uma presença, na verdade, é algo maravilhoso e que influenciou o cinema de terror e até aplicado em outros estilos, é maravilhoso. E pelo próprio Wes Craven, que a gente já falou, pela influência dele no gênero de terror, na verdade, né? Mas assim, eu coloquei aqui o voto do Renan, mas eu vou colocar em asterisco, porque a gente vai falar de outros também. Qual que você vai mandar ver agora, Renan? Eu gosto bastante também do Michael Myers. Eu acho assim, pelo fator de surpresa, de tensão, de segurar você até o fim. E pra mim também tá lá, pau a pau, assim, os dois aterrorizaram a minha infância, assim, eu ficava bem apreensivo quando eu ia assistir. Eu assistia, mas, sabe, meio... Eu vou dizer pra vocês, eu acho o mais maneiro do Michael Myers é que ele tá em todo canto, né? E ele é um observador, né? Ele não é igual o Jason, por exemplo, se ele chegou, ele vai te matar. Não, ele tá ali olhando pra você. Se olha na janela, tem um vulto parado. Se olha de novo, não tá. Ele decide quando ele vai começar a matar. Isso é bem interessante, né? Espera o melhor momento. Eu vou matar na noite do Halloween. Mas até eu chegar lá, eu vou entender como é que é a rotina, quem tá passando, quem não tá, onde é que a pessoa tá. Isso eu acho muito maneiro. Principalmente isso é muito claro no primeiro filme, tá? Mas assim, pra mim, e aí eu posso estar cometendo uma atrocidade agora, mas assim, eu acho que o Michael Myers, ele foi apresentado como um bicho-papão no primeiro filme, e esse papel é perfeito. As mortes, como ele atua, a expressão facial dele, mesmo com a máscara, né? Falta de expressão. A falta de expressão. O olhar dele é vazio. Ele não tem apego a nada. Exceto a motivação dele ser do jeito que ele é, que é a irmã. Exatamente. É o único momento que... Né, que cada personagem tem seu ponto fraco. O dele é a irmã, né? Exato. Aliás, Jamie Lee Curtis. Grande, excelente. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Pra mim, o filme que mais descreveu e que mais me botou o Michael Myers como eu acho que ele é de verdade é o primeiro Halloween do Rob Zombie. E quem não viu, veja. Por que eu digo isso? Porque o Rob Zombie, ele vai numa... Eu não gosto do segundo Halloween, mas eu gosto do primeiro porque ele vai numa abordagem psicológica. Tá, esse cara é um cara maluco, mas por quê?
O que aconteceu com ele pra ele ser doido? Como é que a cabeça dele funciona? Eu acho isso genial. Eu acho uma sacada genial e que me coloca ali o Michael Myers um patamar a mais. Mas, assim, pra mim, o ato dele ser imparável. Eu acho ele, às vezes, eu tenho mais medo do Michael Myers do que o Jason, tá? Pra ser assim, eu acho. O Jason, pra mim, é o mais fraco. Eu sei que é o pioneiro, mas eu acho ele o mais fraco. O Michael Myers, eu tenho porque, assim, ele parece um cara obstinado. Né? Exato, ele parece um cara obstinado, irmão. E eu acho maneiro porque, e por isso que eu gosto do Rob Zombie, e também do primeiro, do Carpenter, porque eles posicionam ele como um ser humano muito forte. Depois vai para uma magia, um negócio, um ritual que aconteceu no sanatório, uma maluquice do cacete. Mas os dois primeiros, pô, é um ser humano muito forte. E eu acho isso muito bom. Então eu gosto do Michael Myers porque ele é aquele cara da surpresa. E ele é imparável. Se ele passa num lugar, ele só sai quando ele matar todo mundo que tá naquele lugar. Aí ele vai pro outro. Isso eu acho bem maneiro. O Dr. Loomis fala, né? Que ele é a personificação do verdadeiro mal. Isso aí. Se o mal fosse um ser humano, seria ele. Seria ele. É isso. Pô, o cara começou criança, velho. Vestidinho pro Halloween. Isso é bizarro. E essa cena no filme do psicopata, né? É um psicopata com métodos. E essa cena no filme do Rob Zombie, ela ainda é mais emblemática, porque ele é um molequinho desse tamanho e a faca, ela tem 1/3 do tamanho dele, assim. Ele chega a estar com a mão meio inclinada, segurando a faca de tão pesada que ela é. Cara, vocês não viram o Halloween 1 do Rob Zombie, cara, mano? Veja. Pior que eu acho que eu vi, mas não tô lembrando, vou ter que ver de novo. Uma puta filme, cara, que filmaço. Aquele filme que dá vontade de parar agora, eu quero ver agora. Puta filme, tá? O 2 é uma merda. O 2 é muito ruim. Mas o primeiro... E escutem o Rob Zombie também, que é muito bom. O 2 é tipo história sem fim pra maiores de 18 anos. Exato. Eu não sei o que aconteceu com o Rob Zombie, não, na boa. Mas eu gosto muito. É o Rob Zombie, né? Michael Myers. É ele. É o Rob Zombie. Eu gosto muito, muito. Apesar de ter viajado, muitas coisas viajaram. Aquele Halloween H20 chamou viagem. Uns negócios meio doidos. Mas o H20 não é dele, não. Não é do Rob Zombie, eu tô dizendo na história do Halloween. Né? Tem o H20, tem o 5 também, que aí ele vai atrás de uma filha da menina. Ele começa a fazer uma maluquice. E outra coisa também, irmão, se muda dessa cidade, né, brother? Se o cara só vai pra aquela cidade, se muda. O que tu tá fazendo no mundo aí, pô? Facilita a tua vida, né, meu camarada? Tipo o Derry do It, a coisa, né? Apesar que eles se mudaram, eles tiveram que voltar, né? Pô, se muda, irmão. Vida nova. Brunão, boa. Manda aí o seu slasher favorito. Olha, eu vou falar que, até pra ir contra aí, ser diferente de vocês, se eu fosse falar alguém, eu ia falar... Então, é isso mesmo. Tem que ser, né? Eu ia falar o Michael Myers, justamente por tudo que vocês falaram aqui, que o Pablo falou. Eu gosto muito dessa perspectiva, assim, de que ele observa muito. Então, para não copiar, eu vou falar do Art, tá? Que, inclusive, eu assisti Terrifier, o primeiro, recentemente. E, assim, o que eu gostei desse personagem, né? Que ele é bem... megalomaníaco, assim. Ele tem cara, assim, de psicopata. A estética dele, assim, é bem pesada, né, na verdade. E as mortes dele, né, poxa, no primeiro filme ali, bicho, ele coloca a mulher de ponta cabeça. Falei, tá, o que ele vai fazer com a mulher? Meu, ele rasga ela no meio da perna dela, assim, ó, e ele vai. E a amiga dela olhando, assim. E ele vai lá, uma faquinha lá, um serrote, não lembro, e vai lá. E vai. Aí eu falei, nossa. Enfim. Sabe, assim, o filme em si... Eu gosto do Arte também, cara. O filme em si, eu não gostei, como posso falar, pra mim foi um filme mediano, né? Não vou falar que foi ruim, porque não foi. Foi mediano, assim, eu não sou um grande entusiasta de slasher, mudei muito a concepção que agora que assistiu Minha Violent Nature, que, pô, é absurdo, assim, ele me pegou muito, assim, de verdade. Em algum momento eu explico o porquê, achei bem legal.
Mas, cara, o Art, assim, bicho, é uma cara de lunático, né? E aí, quando ele tem uma cena que ele entra, assim, no restaurante, que ele fica aqui, ó, olhando a menina. E a menina lá, enfim, com a amiguinha dela, tal, começa a zoar o cara, pega no chapeuzinho dele, ele aqui, todo sério. Do nada, ele abre um sorriso, assim, e volta. Eu, gente, cara... Não, meu, você vê um cara desse, 3 da manhã... Tipo de bizarrice boa. Não, é absurdo, assim. Você Então, que, cara, você que assistiu o primeiro, eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo que ele mata uma pessoa cagando. Acho que era o primeiro. Foi no primeiro. Foi no nesse primeiro. restaurante, foi no primeiro. Esse restaurante, ele do nada sai, vai lá, mata o cara e volta. E volta. É muito bom. Eu acho que o Art, ele é o segundo na lista aí que faz o filme ser dele. Você tá vendo o filme por causa dele. Tem o Fred Krueger, que eu acho que a gente já definiu que é o concurso, mas o Art, ele é o segundo que, beleza, eu tô aqui pra ver esse cara. Eu acho assim, eu acho muito bom, porque você não imagina com a característica do personagem que ele é daquele jeito. Por isso que eu acho que esse é um problema, né? Que as pessoas vão lá e vão brincar com ele, vão fazer. Você não imagina, você acha que alguém tá zoando. E eu acho também, esse pra mim é um problema do filme no mesmo ponto. Porque beleza, tem uma hora que claramente ele não tá zoando mais, e a galera acha que ele tá zoando. Então eu acho assim, por que eu não coloco o Art tanto no topo? Porque eu acho que os filmes são muito ruins, cara. O roteiro, a maneira como as coisas acontecem muito ruim. Onde você tá ali? Você tá ali por um pornogore, né? Você quer ver sangue. É pornogore o bagulho. Tem sangue pra cacete e é isso aí, vambora. Entendeu? Que é um pouco do In a Violent Nature também, na minha opinião. Mas ele faz isso de forma diferente. Mas eu acho que o Art, ele precisa de um material melhor. Vamos ver como vai sair o 3. Mas eu também acho que a fórmula que eles fizeram, eles não vão mudar muito, né? Não vão fazer um roteiro, alguma coisa mais elaborada. Porque eles já entenderam e já miraram no público, né? Que é a galera do pornogore, é aqui que eu quero, entendeu? Então, mas eu acho que ele é o segundo que faz o filme ser dele, entendeu? O segundo filme eu vi que tem, se não me engano, 2 horas e 20. Que o primeiro tem 1h30. Assim, teve momentos do filme que até me deu sono, enfim... Mas eu achei legal as mortes, achei legal a estética do palhaço, beleza. Acho legal o palhaço, tem gente que tem medo, né? Mas achei bacana. O segundo filme, Pablo, você que assistiu, é na mesma linha do primeiro ou você acha que melhora um pouquinho ou piora? Eu acho que o segundo filme, ele cai na geral falha do segundo filme, mas que nesse caso é bom. Que é o quê? Quando você vai fazer o próximo filme, você quer ser maior e melhor, né? Eu acho que o segundo filme ele é maior. Ele até introduz um segundo personagem, que eu acho que a melhor coisa do filme é a interação dele com a menininha, que é o segundo personagem. E até hoje não lembro se é alguém que é da cabeça dele. Eu acho que era alguém da cabeça dele, vale a pena rever. Eu acho as mortes bem elaboradas, mas ele segue a mesma fórmula do primeiro. Só que ele é maior em duração e mais impactante, porque as mortes são mais elaboradas. É isso. Mas, assim, sendo muito sincero, é um filme que eu abandonei a partir de um determinado minuto. Porque eu falei assim, tá, mas aconteceu o quê aqui? É tipo gratuito, entendeu? assim, é gratuito. Né? Não é nem coisas... por ser gratuito, mas é um negócio que tá... É só isso. É só isso, entendeu? Entendi. Mas se a gente for olhar o assassino, o Art, ele é muito bom. Ele é muito bom. De verdade, Boa. assim. Vamos lá. Agora eu quero trazer um outro pro papo que eu acho muito marcante. E, né, a gente já mencionou isso anteriormente. Na verdade, eu coloco ele entre os 3 que emplacaram essa coisa mesmo de slasher, né? Que é o próprio Candyman. Que assim, ele apareceu na verdade como uma espécie de anti-herói e que no filme ele acaba se tornando o verdadeiro vilão. E isso eu acho muito legal, essa coisa um pouco disruptiva, essa lenda urbana, né? Ele é literalmente uma lenda urbana, na qual ele aparece como um anti-herói, só que ele é um assassino
cruel e muito inteligente. Fora o ator que faz o Candyman, que eu esqueci o nome dele. O ator que faz ele. E ele voltou no papel de Candyman no soft reboot que teve. No soft reboot que teve, que é o Tony Todd. Tony Todd, que ele também aparece no Premonição, tá? No Premonição. Que ele tem aquela voz característica, aquela voz grossa, imponente, sabe? E é sanguinário. As mortes, eu só não acho as mortes tão marcantes, tá? Mas eu acho que ele é um slasher, isso já englobando o filme todo, não tem como a gente não falar sobre o filme, porque ele fala muito sobre o racismo, no caso. Ele fala muito, principalmente numa época em que nos Estados Unidos o racismo ele era muito, muito evidente, né? Algo até que foi colocado naquela série com o Benedict Cumberbatch, né? Que se passa exatamente na mesma época. Então, ele é um slasher negro, né? E tem toda aquela lenda urbana por trás, e a jornalista, ela vai fazer a investigação dela e tudo mais, e porra, é muito legal. Mas eu só não acho as mortes tão marcantes. Mas ele como personagem, pela voz... A história dele, eu acho que é o grande... Eu acho que de todos, agora falando sobre o filme, sobre o roteiro, eu acho que de todos ele é o mais bem construído. Por conta disso, pelo tema que ele aborda, pelos temas que ele aborda, pela comunidade em que ele está inserido, né? E que ali o filme ele é uma espécie de protesto contra, né, uma espécie de protesto a favor das pessoas mais pobres, principalmente na comunidade de pessoas pretas e tudo mais. Então ele tem isso, ele tem esse discurso, podemos dizer, e é muito bem colocado no filme, né? Então ele não é só o Candyman, ele não é só o personagem, ele é a entidade e a mensagem por trás do filme, por mais que ele seja o vilão mesmo. Eu vou dizer que o Candyman, ele tem uma única coisa que me incomoda. Que é o seguinte: pra ele aparecer, eu tenho que ser um idiota. Isso me incomoda. Beleza? Isso também. Isso Verdade. é o que me incomoda. O lance da lenda urbana é interessante, porque, cara, adolescente, a gente pré-adolescente, a gente tinha a mulher do banheiro, a noiva do banheiro. Que morreu, segundo uma das várias lendas que contam, com lâminas de barbear, e cortaram ela toda, ela morreu. Banheiro. Então você falava 3 vezes o nome dela na frente do espelho, no banheiro ela aparecia atrás de você. E o Candyman é nesse sentido. Você tem que falar 3 vezes o nome dele na frente do espelho. São 5? Não eram 3? Eram 5? Não, são 5. Nossa, 5 é realmente certificando que é idiota. Querer muito, né? 3 é o extremo. É querer muito. Mas a nossa sociedade é idiota. Porque ela não costuma acreditar em nada. E isso é abordado. A desconfiança do tipo, tudo é uma piada. Até o gancho aparecer nas tuas costas. Isso. É aquela famosa frase do Mike Tyson, né? Todo mundo tem um ponto de vista até tomar o primeiro soco na boca. Mas a morte mais marcante do Candyman é aquela onde chamá-lo fez mais sentido, na minha opinião. E uma coisa que eu concordo com o Thiago, eu acho que o Candyman é o melhor construído no primeiro filme. Eu acho que a história, quando você pensa, voltando lá no Fred Krueger e no próprio Michael Myers também, quando você pega um montante de história desenhada ao longo dos filmes, são histórias que fazem muito sentido, principalmente a do Fred. Mas a do Candyman é o melhor construído no primeiro filme. Mas voltando à morte, a Virginia Madsen, que é a mulher lá, né, a jornalista, ela tá na frente de um psicólogo. E ela tá falando sobre o trauma que ela tá vivendo com relação ao Candyman, e o psicólogo tá dizendo pra ela: isso é mó caô, você falar aí, nada vai acontecer, você tá viajando. Vamos nós dois aqui provar que isso é uma idiotice? Pô, porque assim, vamos ser sinceros, você é uma mulher adulta, como é que você vai acreditar que você vai falar 5 vezes o nome de alguém no espelho e ele vai aparecer? Ela, é verdade. Aí ele pega um espelhinho, vira pra cara dela e ela começa.
Ela vai falando lentamente, né? Candyman, Candyman, Candyman. Tarará, falou 5 vezes. Aí ela respira e fala: nada aconteceu. Do nada, o gancho crava por trás do cara. Rau, e ele vai levantando o cara assim, né? E antigamente tinha muito essas mortes, né? O cara vai se tremendo enquanto levanta. Essa morte eu acho bem marcante. Porque Tem uma morte em que eu sei o que vocês fizeram no verão passado, que é igualzinha. exatamente, é igualzinho. Eu adoro, eu sei que vocês fizeram no verão passado, tá? Eu adoro. Inclusive, eu tinha um crush absurdo na Jennifer Love Hewitt quando eu era adolescente. Então podia falar Todos, mal. né? Todos Todos. dos anos 80, né? Então, assim, eu adoro. Mas tem uma morte igual. Então, Mas assim. ali é homenagem, né? É uma homenagem. Então eu ia dizer que essa é a morte marcante. Mas eu concordo, assim, no ponto de vista de construção, eu acho um bom personagem. As mortes não são marcantes, ele carrega um nome pela cultura, pela situação toda, pela mensagem. É um bom personagem, na minha visão. O melhor, não sei. Tomo o pódio do Fred por enquanto? Acho que não. Não Entendeu? chega, não Acho chega que não. nesse nível, não. É. Até a própria construção dele, o negócio das abelhas lá, não é. É. E depois eu posso até, pra galera que tem dúvida e tal, a gente pode depois fazer um resumão aí e falar sobre a história do Fred, que tem gente que não sabe, né, a história como um todo. Sim. Acho que sobrou o Jason, né? O Jason, né? Jason, tem mais um, não tem? E o Letterface. E Leatherface. Boa. Pô, você tá no mudo, Thiagão. A gente não falou, falta o Ghost Não, Jason. Jason e o Ghostface. E o A gente não Leatherface. falou do Ghostface. Falta o Jason, Ghostface e Letterface. É verdade. Falar do Jason, deixa Boa. eu falar do Jason. Que aí a gente fala depois do Ghostface porque ele é mais atual. Então não precisa falar muita coisa. O Jason nasceu a partir, na verdade, o engraçado é que ele nasceu a partir do segundo filme. E a máscara dele é a partir do terceiro. Muito Isso bem. que é aí. legal. Isso que é legal do Jason. Só que ainda assim ele é um slasher marcante porque ele literalmente mata tudo que tá na frente dele. Ele não tem consciência, não tem porra nenhuma. Ele não é igual, por exemplo, o próprio Michael Myers, por mais que ele é uma versão piorada do Michael Myers, né? Porque, convenhamos, o Myers ele é melhor, mais racional do que o próprio Jason. E ele não fica à espreita, nada disso. O Jason ele vai e mata mesmo. E cara, pra mim, eu particularmente, eu tenho no meu coração Jason Vai para o Inferno, que pra mim é um... Cara, é um filme ridículo. Ele é horrível, aquele filme. Mas pra mim ele é muito bom. Pra mim ele é muito bom. Ele é engraçado. E tem a cena icônica do Fred pegando a máscara dele. Entendeu? Então assim, Jason, ele é o que mais tem filmes aqui. Se não me engano, ele tem mais filmes até que o próprio Michael Myers, né? Ele tem mais filmes que o Michael Myers. E... Só que ele não tem... Outro personagem que também ele mata, mas as mortes não são tão marcantes. É só a figura dele que é marcante. Entendeu? E tem uma coisa característica no Jason, né? O Jason tem... A gente pode dizer 3, vai, mas o certo são 2. Filmes que não é ele o assassino. Porque, vamos lá. Primeiro filme, Sexta-feira 13, é a Parte 1 é a mãe. É a mãe. Aí eu tenho uma dúvida se é o parte 2 ou parte 3, mas em um desses filmes não é o Jason que mata, é um cara que tá por trás e se vestindo da máscara de rock e agindo como se fosse o Jason. Eu acho que é o 3. Eu acho que é o 3. Porque o 2 é o que ele tá ainda deformado. Esse, É o ele tem um 3, saco é o na 3. cabeça. É o 3. É o 3. E o Jason Vai pro Inferno é o Jason, mas você não tem a figura do Jason matando, né? Então, é o espírito dele que vai passar. Eu acho o conceito do Jason Vai pro Inferno ótimo. O espírito dele passando de um pro outro. Achei aquilo do caralho, pra ser sério. Eu adoro o Jason Vai pro Inferno. Mas eu tenho um destaque pro Jason X. Esse é bom demais. Você quer ver um filme babaca de slasher, Jason X, cara? Porra, é o do espaço, né? Que fica uma androide toda de roupa de couro. Cara, esse filme é muito anos 90, mas num nível
estratosférico. E eu tenho uma morte que eu gosto de trazer do Jason, que é uma das que eu penso assim, puta, essa é maneira. Um dos piores filmes do Jason, que é o Jason vai pra Nova York. Que é o Jason vai pra Nova York. Boxeador? Porra, é óbvio que é essa. E ele fica 10 minutos no Nova York. Essa morte é muito boa. Estão no topo do terraço, né, do prédio, e é o boxeador, pô, não tem medo de você não, meu irmão. E papapá, começa a girar pra ele, vai, blau, blau, ele vai dando soco no Jason, mano, de uma ponta a outra do prédio. Mas muito, blau, 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 o Jason só tomando, eu falei, rapaz, e agora? Até aí cansou. Falta um palmo pra acabar o prédio, o cara perde a força, né? E aí, o que geralmente acontece? Deu aquela bambeada, né? O outro cara botou, quando o Jason bota o soco e a cabeça do cara voa longe, eu ri tanto desse filme. E, caraca, ele deu um soco na cabeça. Puta, que maneiro, mano. É muito Essa bom, morte é divertida, vai. Esse é o 7? 7. É o 7, né? 7 pra mim é o melhor. Cara, e aí depois tem o encontro colossal entre Fred versus Jason, que é muito bom. Aquele filme e a famosa frase, muito você bom. parece uma barata, você não morre. O Fred fala isso pro Jason. Você parece uma barata, você não morre. Que termina com o Jason com a cabeça do Fred na mão e aquela piscadinha no final. É sensacional. Espetacular. Eu gosto. Vamos lá, é idiota, mas a gente gosta. É. E no fim das contas sobrou ele, o mais atual. É o segundo mais atual, né? Porque tem o Palhaço Art, que surgiu em 2016, se não me engano, 2018, alguma coisa assim. Mas antes dele nós tivemos o Ghostface, que surgiu a partir de 95 com o filme, mais um personagem, mais um slasher, criado por ninguém mais, ninguém menos que o Wes Craven. O brabo Wes Craven. E que, cara, porra, é um filme... eu acho que de todos eles, além do Michael Myers, mas eu acho que o Ghostface é o único que não dá pra você desvincular do próprio filme. Porque a construção do Ghostface, ele é ligado 100% ao próprio filme, porque ele é uma sátira aos outros filmes slashers. Ele começa como uma certa homenagem, como uma cena ali, de certa forma, inovadora em filmes de terror, né? Que é a introdução com a Drew Barrymore no telefone e o Ghostface falando no telefone que filme você gosta, tal, qual é o seu filme de terror favorito, que é a pergunta favorita dele, né? E isso foi se repetindo e foi seguindo a história da personagem da Cindy Campbell, da Cindy Prescott, que é vivida pela Neve Campbell. Neve Campbell, isso. Né? E tem a Cox também, que é esqueci o nome dela também. Courtney Cox, né? Que no decorrer você vai para aquela casa com o policial. Exatamente. Que aí você vai não só pelo filme em si, não só pela evolução dos personagens em si, você também acompanha a evolução da plástica dela durante todos os filmes, né? Mas assim, Ghostface, de todos esses assassinos, cara, eu amo Michael Myers. Eu gosto muito da forma como ele mata. O Fred Krueger, da forma sarcástica, irônica e engraçada que ele faz todas as perseguições. O Jason icônico com a máscara de hóquei. O Candyman ali com aquela voz imponente. Mas eu acho que de todos eles, eu acho que o Ghostface, ele é uma junção de todos e ao mesmo tempo algo mais inovador. Porque todos os personagens que... aliás, o Ghostface, ele não é só um personagem, ele não é só um Michael Myers, ele não é só um Jason, não. Cada filme tem um Ghostface. E qual que é a importância do personagem Ghostface, da vestimenta Ghostface? Entendeu? Que isso, que é o que parece nos próprios filmes, é por isso que eu falei que não tem como falar de Ghostface sem falar dos filmes. É que cada filme, a pessoa que veste o Ghostface, ele se torna o Ghostface e acaba matando. E isso é claramente no filme anterior. Né? Com a menina lá, que eu esqueci o nome dela. Ele é uma armadura para psicopatas.
uma armadura pra psicopatas. Acho que é uma definição mais... Melhor definição. Pra geral, assim, uma armadura pra psicopata. Porque o primeiro... Exato. O mais legal do primeiro é o quê? Ele tá do seu lado o tempo todo. E são dois caras que eles convivem com você diariamente. E ele só queria ter o prazer de fazer as mortes e você não desconfiar. Tanto que ele se revela. Ele não é descoberto, ele se revela. Tem uma parada muito legal no... o outro aí. Tem uma parada muito legal no Ghostface e na inovação do Pânico que é legal trazer. Você citou o lance da Neve Campbell, não, perdão, da Drew Barrymore. Isso. Todos os materiais promocionais do primeiro Pânico foram em cima da Drew Barrymore, vendendo que ela era protagonista do filme. Olha que sacanagem. Aí todo mundo vai pro cinema, você vê o cartaz do Pânico, a Drew Barrymore tá lá, no topo do cartaz. Você vai falar, caraca, vamos ver um filme da Drew Barrymore. Show de bola. Tu senta quem é a primeira pessoa que morre. Então eu achei isso do cacete, assim. Isso é muito legal. Falando na questão, assim, da evolução do personagem, eu acho que ele é meio que um Batman, né? Se eu for parar pra pensar, né? Batman não é quem veste o manto, é o Batman? Quem veste o manto é o Ghostface. E eu acho que ele vai evoluindo, né? Acho que o primeiro é muito bom. Eu era um evangelista de Pânico. Nunca viu Pânico? Senta aqui e vão ver comigo. Até hoje, na minha vida, só uma pessoa pensou que eram dois assassinos vindo, tá? Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de ver Pânico pela primeira vez e alguém fala assim, nessa cena aqui ele parece que é mais alto do que na outra. Eu olhei pra minha tia na época e falei assim, tia, pelo amor de Deus. Porque ela descobriu que eram dois antes. Sua tia é um gênio. É um gênio. E aí ela percebeu. Mas eu acho assim que o Ghostface ele criou também uma outra coisa. Você ia ver o filme também não só para ver as mortes como os outros. Você ia ver para descobrir quem era. E pra tentar acertar quem ali era o... E essa atmosfera whodunit não tem slasher. Slasher é o... Você sabe. No 2 é irmão do cara? Não, no 2 é a mãe do primeiro cara Isso. e um cara que ela conheceu na internet. Isso. Tinha parente no segundo. Acho que o terceiro era o irmão O do terceiro é o irmão postiço da Sidney Prescott. Isso. O quarto, acho que é uma prima dela, alguma coisa acho assim. que eu não lembro se eu vi o quarto. O quarto é o mais meio fora da casinha. Eu não lembro se eu vi. Até agora foram quantos filmes? 6. Eu acho filmes, que o né? 5 e o 6 que eu não vi. O 6 são foi esse muito do bons. ano passado? Isso. O 6 é muito bom. Muito. Eu Muito tenho que bom. reassistir. Acho que é o primeiro filme que muda a cidade, né? Não é mais na mesma Isso, cidade dos que é em Nova anteriores, York. vai pra Nova York. Não, peraí. O 5 é o do documentário, o que vão fazer um filme sobre o Ghostface, não é? Isso. Que a Neve Campbell volta porque ela não tinha feito o 4. E não, ela fez Não, o ela 4. fez o 4. Não, ela não fez o 6. O único que ela não fez foi o 6. Isso. Tá, o 5 é esse que vão fazer um filme sobre o Ghostface, né? Então, Isso. E a Neve Campbell nem é o foco principal. Isso. É a menina que depois se descobre filha do primeiro assassino. E aí ela tem aquele questionamento se ela tem tendência a ser uma nova assassina, se ela é maluca igual o pai ou não. Esse no 6 ou no 5? Que agora No não é. 5 e no 6. É o tema ali por trás. O assassino do 6 ocorre pelo que aconteceu no 5. Porque é a família do cara que é assassino no 5. Entendeu? E o 6, eu não posso contar, né? Não pode, eu vou Tem ver gente ainda. que não viu. Mas o 6 tem uma coisa diferente nessa construção dos assassinos. É algo diferente de todos os outros filmes do Pânico. É bem interessante, tem uma coisa diferente nesse. Eu gosto muito de Pânico, eu acho que o Ghostface pra mim é o segundo ali empatado com Michael Myers. Às vezes eu acho até que ele é melhor do que o Michael. Sobrou então o cara de pele, né? O Leatherface, falando um pouco do Leatherface, quem é, né?
Leatherface é basicamente o filho feio de uma família que vive no interior do Texas, né? O filho Ele é defeituoso. ele é o feio no Renegado, sentido não aquele de que ser ninguém feio. quer. Ele é o renegado, é o patinho feio da família, né? E ele é um assassino. E a família é uma família de malucos. E pegam pessoas que param pela estrada, passando ali, e torturam essas pessoas e matam. Então, qual é o grande ponto pra mim do Leatherface? Eu acho ele bastante assustador. Eu gosto dos filmes, eu gosto até dos novos filmes, não gosto do mais recente, é bem ruim que tem na Netflix. Nossa, horrível. Os outros anteriores são bem legais. A refilmagem é boa. A refilmagem é boa. Mas eu acho que o problema do Leatherface pra mim é que eu tenho mais medo da família dele do que dele. Esse é o meu pronto. Pra quem não assistiu o Massacre da Serra Elétrica e é gamer, o Resident Evil 7 Resident Evil 7 é é baseado- totalmente aquilo ali. quase 100% no primeiro, o Massacre da Serra Elétrica. Por favor. E quem nunca assistiu Massacre da Serra Elétrica, que nunca jogou Resident Evil 7, pode dar pausa aqui no episódio, vai fazer isso e depois continua. Pelo amor de Deus, né? Mas é isso, é aquela ali a história, é a família que é ruim. Eu gosto, mas não é meu preferido. Tá na Eu minha acho que escala, tá lá embaixo. o Massacre da Serra Elétrica, o interessante é que o vilão vence, né, no final. De todos, é o único que o vilão vence no final. E a vitória é você conseguir fugir dele, não ele ser morto. Ele não vai morrer. A tua vitória, como ali, é fugir. Ufa, consegui sair daqui, porque ele tá no meio do nada. E nem a polícia quer se meter com a família. Exatamente. Até porque eu também não ia me meter, eu tenho um medo fudido da família Uma dele. fazendinha no meio do nada. Cara, eu gosto do ensejo e acho que esse é um baseado brevemente em uma história real, Sim. Sim. né? Eu gosto bastante do ensejo, mas, sei lá, eu tenho mais medo da família dele do que dele. Pra ser sincero. Então é isso. Finalizamos todos da nossa lista de mais conhecidos, né? Dos slashers mais conhecidos. Agora, bora pra votação. Começar por ele, Sr. Pablo. Por gentileza, pra você, qual o melhor slasher? Fred Krueger, desculpa. Fred Krueger. É um homem, a máquina, a lenda. Você mantém o seu voto em Fred, Diego? Com certeza, não tem como ser outro. Mantém. 2 votos para Moldou Fred. minha infância, porra. Fred Krueger tá maluco. Se eu Senhor gosto de Renan. terror hoje, é o Fred Krueger. Como bom nascido dos anos 80, tem que concordar com os demais, Fred. Mantém a nota. A hora do pesadelo. Bom, venceu Fred Krueger. Afinal de contas, estamos falando do icônico Fred Krueger. Mas, Bruno, Elite. fala pra mim o seu preferido. O Michael, né? Michael Myers, com certeza, Michael Myers. O meu, eu já falei, que é o próprio Ghostface. Pela forma como ele aborda, como ele é abordado, aliás, não a forma como ele aborda, mas a forma como ele é abordado pelo próprio Wes Craven, por toda a franquia Pânico e por essa renovação dos filmes de terror, tá? Nesse caso eu vou colocar o filme como um grande lado positivo pro próprio personagem, né? Porque, né, se você for pensar bem, os anos 90 eles não começaram bem pros filmes de terror. E aí chegou o Pânico e mudou completamente todo esse cenário com o próprio Ghostface. E até hoje, cara, a gente não vê muitas máscaras do Michael Myers. A gente não vê muitas máscaras do Leatherface. A gente não vê muitas fantasias do Fred Krueger. E muito menos do Candyman. Né? A gente vê de quem? Do Ghostface. Eu concordo. E detalhe, Qualquer um pode ser o Ghostface. qualquer um Ele pode ser o pega Ghostface. Outro ponto. nele. Os outros não. Recebeu o melhor filme sátira, que é o primeiro Todo Mundo em Pânico. É muito bom. Esse é bom. Eu queria só, antes de encerrar, falar uma coisa que eu tava devendo, né? Que é um pouco do contexto do Fred pra galera, né? Só porque, já que ele foi eleito, acho que ele merece uma menção honrosa. O Fred, ele é filho de uma freira que foi estuprada por 100 maníacos ao mesmo tempo. Não se sabe
quem é o pai dele de verdade, mas ela estava dentro de um manicômio, ela prestava serviço nesse manicômio e foi estuprada. Daí ele já cresce meio piroca das ideias, meio maluco. Ele já cresce um É psicopata. no remake que fala sobre isso ou um dos... Não. Eu sei que tem um Não. filme que comenta, É A Morte do Fred, o pesadelo que final. mostra a morte do até Fred. ela e tal. Isso. Essa história da Amanda Kruger, que é a freira, é o 3 que posiciona. E aí ele cresce, vira um abusador de crianças numa escola. As famílias dessas crianças descobrem. Ele era não é zelador na preso. escola? Ele era. Era Zelador. Ele não é preso. Então as famílias decidem fazer justiça pelas próprias mãos. E matar ele. Tacam fogo no lugar que ele tá. Quando ele Ele tá fica nesse lugar... preso num local, ele não consegue Isso. fugir, eles trancam Isso. a porta e tacam Tá fogo com no fogo lugar. nele. Nessa hora que ele vai morrer, aparecem demônios dos sonhos e fazem um pacto com ele. E o objetivo dele é se vingar dessa morte dele. O inicial, né? Que ele vai atrás das pessoas, dos filhos de quem prendeu ele naquele lugar. Que é a Nancy. Que é a Nancy, uma dos filhos, né? A Nancy, o Glenn, toda essa galera dos primeiros filmes. Só que a partir daí, ele já começa a ter uma visão de, beleza, eu quero ir para o mundo real, eu quero virar essa entidade do mundo real. E aí ele começa a seguir por esse caminho de provocar o medo para ser despertado de volta, entendeu? Só para dar esse contextozão geral aí do Fred. E aí acho ele só importante. descobre esse poder de ir pro mundo real graças a Nancy. Graças a Nancy, O exatamente. primeiro filme que É no mostra primeiro que pode ser transportado por uma pessoa do mundo real de volta. Exatamente. Exato. Boa. Boa. Em todas as missões cumpridas. Tinha que falar dessa aí. Então é isso, pessoal. Finalizamos o episódio sobre os slasher. Episódio muito divertido, muitas indicações pra vocês. Assistam pelo menos os filmes que deram origem a esses personagens, tá? Não precisa assistir todas as sequências, não precisa. Pelo menos o filme de origem, tá? Porque são importantes pra história do cinema de terror e que são personagens realmente muito marcantes. Certinho? Com exceção do Michael Myers. Michael Myers vê os dois de origem. Vê o do Rob Zombie e vê o do John Carpenter também. Exato, tem essa também. E Tá bom? não vejam o remake de Hora do Pesadelo, por favor. Não Ah, vejam não. remake, não, Precisa. aquele é bem ruim. E apesar de ser o mesmo diretor de O Massacre da Serra Elétrica e do Sexta-feira 13 também, é o mesmo diretor, não sei o que, Nispel, alguma coisa assim. Mas enfim, são filmes muito bons, filmes de qualidade, filmes bem legais, são divertidos, dá um medinho às vezes, mas são bem legais. E detalhe, um ponto a mais também pro Fred Krueger é que Stranger Things faz sempre referências ao Fred Krueger, né? E isso é muito legal também, tá bom? Então é isso, pessoal. Sigam-nos, inscrevam-se no nosso canal no YouTube. Compartilhem a palavra do Patusca, curtam todos os nossos vídeos, os nossos cortes, tá tudo lá, tudo lindo, maravilhoso, bem feitinho, tudo uma delícia. Coisa pra linda vocês de poderem mamãe. curtir, exatamente. Sigam os meus lindos em suas respectivas redes sociais que eles aparecem. Apesar que nem tanto, né? Só eu que faço parte, que sou mais ativo no Twitter, no X. Não sigam ele se vocês Vulgo quiserem X. gostar da gente. Podem me seguir, não tem problema nenhum. Podem me tacar hate, mas pelo menos me sigam, tá bom? Não sigam. Então é isso, pessoal. Beijinho no coração de todos vocês. E tchau. Tchau.